incluindo a cruz, pode ser vista como idolatria. Estes símbolos são idolatria porque eles começam a tomar o lugar de Deus na adoração e na devoção dos fiéis. Olhe para mim, eu vou falar sobre o crucifixo, sobre a cruz, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para não deixar dúvida. A cruz hoje, as pessoas conversam com a cruz. E o que é a cruz? Um pedaço de madeira. A cruz tem boca? A cruz tem olho? A cruz fala? E por que muitas pessoas conversam com a cruz? Quem já viu pessoas com a cruz assim conversando com ela? Por que as pessoas carregam a cruz nos seus carros, no seu chaveiro, nas suas mãos, no seu corpo tatuado, dentro da sua casa, dentro das igrejas? Que símbolo é esse? Deus mandou fazer isso? Deus mandou adorar a cruz, conversar com um pedaço de madeira? Por que a cruz está dentro do cemitério? Por que até no satanismo tem a cruz? Por que lá no cruzeiro, na Umbanda ou no Candomblé, ou em outras religiões, tem um lugar chamado cruzeiro que as pessoas batem cabeça? Tem a cruz também. Cruzeiro das almas, que eles falam, onde fica a cruz. Por que a cruz está dentro da Igreja Católica? A Igreja Católica é a principal responsável, de adotar a cruz como símbolo do cristianismo. Segundo a história, eu estudei na escola ainda quando era mais novo, diz que Constantino, quem lembra dessa? Dizem que é uma lenda. Essa história não pode ser comprovada como verdade. Segundo a história, diz que o imperador Constantino, não sei se o Edson conhece essa história, sonhou e ele via o símbolo da cruz nos escudos. E na guerra, ele venceu e ele se converteu ao cristianismo, mas não o cristianismo bíblico, ao cristianismo católico, apostólico e romano. E a Igreja Católica, então, passou a adotar o símbolo da cruz como símbolo do cristianismo. Então, a Igreja Católica é a principal responsável que vai levar muitas pessoas, milhares de pessoas ao inferno, ao adorar a cruz, ao adorar um símbolo de madeira, um símbolo que na Bíblia Sagrada não tem um bom significado. No Antigo Testamento, sabe o que simbolizava a cruz? Maldição. No Antigo Testamento, a cruz é símbolo de maldição. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 ao 23. No Antigo Testamento, a cruz é símbolo de maldição. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 ao 23. Então, é errado igrejas que se diz evangélicas, eu já vi várias. Eu já entrei em igreja, irmão, olhe para mim. Eu fui pregar em igreja que eu cheguei lá, tinha uma cruz gigante com um pano vermelho no altar. Eu me assustei. Pessoas que fazem o sinal da cruz, que nem eu fazia, eu passava de frente ao cemitério quando eu não era crente, eu fazia o sinal da cruz. Quando eu ia dormir, é um costume que o Brasil tem, uma cultura que o Brasil tem, que foi ensinada pelo catolicismo, que levou o povo à idolatria. Tudo hoje as pessoas fazem a imagem da cruz. E que símbolo tem a cruz para mim como cristão de verdade? Eu sou um cristão de verdade. Qual o simbolismo? O que a cruz representa biblicamente? E por que a Igreja Católica adotou esse objeto como símbolo do cristianismo que não é? A cruz representa a maldição. A cruz servia para matar pessoas. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, 23. É errado igrejas que se diz evangélica ter o símbolo da cruz. Tanto dentro da igreja, em casa, em roupas também. É proibido pela Bíblia.
quando você carrega um símbolo da cruz na sua roupa, eu não adoro a cruz, eu adoro Jesus que venceu a cruz. Quem deve ser adorado? A cruz ou Jesus? Quem é adorado? A cruz ou Jesus? Mas em muitas religiões a cruz é adorada e não Jesus. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 ao 23, diz assim: quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte, haja de morrer e pendurado no... A cruz é chamado de... A cruz é chamado de... 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de... Quem era pendurado na cruz era o quê? Maldito de... Qual é o símbolo da cruz no Antigo Testamento? Qual é o símbolo da cruz no Antigo Testamento? Maldição. Que quem ia para o madeiro, quem ia para a cruz, era maldito de... Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Em Deuteronômio, a cruz é mencionada em um contexto de punição severa para os crimes graves. A cruz era uma pena de morte para os crimes graves. Então quem morria na cruz era alguém que cometia um crime grave e recebia uma pena de morte. Essa pessoa era morta na cruz. Então todo mundo que olhava para aquele cadáver, que olhava para aquela pessoa que estava na cruz, era maldito de Deus. Morreu na cruz era o quê? Maldito. Ok. Então vamos aqui detalhar esses versículos. O contexto de punição. O texto fala de um homem que cometeu um pecado digno de morte. Esse homem, depois de ser executado, é pendurado em um madeiro, cruz, como um sinal de desonra pública. Por que o corpo dele ficava na cruz? Como um sinal de desonra pública. Como um maldito de Deus. Todas as pessoas que viam aquele cadáver diziam, maldito. Ele cometeu um crime tão grave que a pena dele era a pena de morte. E quando ele era morto e pendurado na cruz como símbolo de desonra pública, símbolo de maldição. Pendurar um corpo no madeiro era considerado uma maldição. Isso está explicado no versículo 23 aí, ó, que diz: o pendurado é maldito de Deus. Aquele que era pendurado no madeiro estava sobre uma maldição divina, como um sinal extremo de desgraça e desaprovação. Louvado seja Deus. Aí continua o texto, instrução para o enterro. O corpo não deveria ficar no madeiro durante a noite, mas ser enterrado no mesmo dia. Isso era para evitar a contaminação da terra, para cumprir com os requisitos de pureza e santidade na terra que Deus deu ao povo de Israel. Ok? Agora vamos lá. No Antigo Testamento, o que eu li aqui é bíblico, que a cruz era símbolo de maldição, de desonra. A pessoa que tinha o seu corpo colocado, exposto na cruz, todo mundo que olhasse para aquele corpo era um maldito, era uma desonra. Ele morreu na cruz porque ele cometeu uma blasfêmia. Ele morreu, o seu corpo está na cruz porque ele desonrou a Deus, ao seu povo. Então a cruz servia como símbolo de maldição. A cruz nunca foi símbolo de bênção. Que isso, pastor? Mas me ensinaram assim. Sabe quem é a benção? Jesus. Jesus é a benção, não a cruz. Vamos lá. Mas isso aí é no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ó, Deuteronômio, como eu li aqui, ele encaixa com Gálatas 3,13. Paulo vai afirmar que a cruz era maldição. Paulo vai afirmar que a cruz era o quê? Maldição. Que a cruz era o quê? Vamos ler então.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha aí, ó. Vamos ler? Pode ler, igreja. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito, calma aí. Porque está, aonde está escrito? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no Novo Testamento. Porque tem muitas pessoas que, para defender a idolatria, falam assim, isso é no antigo, mas o antigo é válido. Jesus falou que ele veio cumprir toda a lei. E a Bíblia diz em Apocalipse que aquele que tirar um tio desse livro, seja do antigo ou do novo, Deus também tirará a sua parte da onde? Do livro da vida. No Novo Testamento, Paulo está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Paulo está dizendo que a cruz era minha, era sua, mas Jesus se fez maldito por nós. Por que Jesus se fez maldito? Porque ele foi para a cruz. E se a cruz fosse bênção, não teria 2 ladrões na cruz. Se a cruz fosse bênção, por que 2 ladrões estavam lá? Oi? Havia alguma diferença da cruz de Jesus para a cruz dos 2 ladrões? Havia alguma diferença, amigo? Não havia. A cruz era a mesma. Paulo está dizendo que Jesus se fez maldito por nós. Por quê? Era para eu ficar na cruz. Você era para estar na cruz. Mas Jesus foi no nosso lugar. Ele se fez maldito por nós. A relação com o Novo Testamento, esse conceito de maldição pendurado em um madeiro, é tomado no Novo Testamento, como Paulo escreve. Jesus foi crucificado fazendo-se maldito por nós, para redimi-los da maldição da lei. Então Jesus, ele foi para a cruz. Ele venceu a cruz. A cruz não deve ser adorada como símbolo de idolatria. A cruz só transmite uma mensagem. Quando eu olho para a cruz, Jesus venceu a cruz. Jesus morreu na cruz por mim. Mas quem deve ser adorado? Jesus e não a cruz. A cruz só representa a morte, a crucificação de Jesus. Assim também como os 2 ladrões que morreu. Então vamos lá. Aplicação espiritual. A cruz, que era um símbolo de desonra e maldição no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Número 1. Jesus venceu a Quem deve ser adorado? Jesus. Número 2. A cruz é um objeto de símbolo de maldição. A cruz é um objeto de símbolo de maldição. Número 3. A cruz não pode ser adorada. A cruz não pode ser. Número 4. Devemos adorar e confiar somente em Jesus. Devemos adorar e confiar somente em Jesus. Pastor, por que na sua igreja não tem a cruz? Porque Jesus venceu a cruz. A cruz não é um Deus. A cruz não é para ser adorada. A cruz só representa a crucificação de Jesus. E quem adotou o símbolo da cruz como adoração? Quem adotou o símbolo da cruz como idolatria? A Igreja Católica. E outras religiões. E as igrejas que se diz evangélica, que tem a cruz dentro dos seus templos, está errada. Está seguindo o mesmo caminho que o catolicismo. Está seguindo o mesmo caminho que o satanismo, que o espiritismo, que também adoram a cruz. Que também adoram a cruz. A cruz você vê ela em símbolos de rock, em símbolos de satanismo, símbolos de morte, símbolos de treva. Como que pode ser bênção? Quem é a bênção? Jesus. A cruz é um objeto de madeira, ou de metal, ou de ferro, independente, ou figura em roupas também. Ela não é símbolo do cristianismo.
O único símbolo do cristianismo que nós podemos adorar. O único símbolo do cristianismo que nós podemos adorar, amar, beijar, fazer culto, é esse aqui, ó, a Bíblia. O único símbolo que pode ser adorado, ó. Eu amo a Bíblia. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. O único símbolo que representa a fé cristã é a Bíblia. Símbolo nenhum pode ser adorado. Anjo não pode ser adorado. Arca da aliança não pode ser adorado. Querubim não pode ser adorado. Serpente não pode ser adorado. O boi não pode ser adorado. O sol não pode ser adorado. A lua não pode ser adorada. O time de futebol não pode ser adorado. Não pode. Pastor, mas e a pomba? Eu vou falar no próximo estudo. A pomba também representa o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. E Jesus não mandou adorar a pomba. E tem pessoas que fazem imagem da pomba. Adoram a pomba. Eu fui numa igreja que eu vi uma pomba de gesso dentro da igreja. Quando você faz uma imagem, uma figura, já vira símbolo de idolatria. A pomba representa o Espírito Santo, mas ela não é o Espírito Santo. Inclusive, a pomba em muitos países é tido como um Deus. Isso eu vou falar na próxima aula. Então, não podemos adorar a cruz. Não podemos. A cruz não representa a fé do cristianismo. O que representa a fé do cristianismo é a Bíblia. A cruz é símbolo de idolatria adotado pelo catolicismo e por outras religiões, onde as pessoas adoram a cruz e não adoram Jesus. Jesus venceu a cruz. Ele morreu na cruz. Ele se fez maldito por nós. Gálatas 3,13. Mas a cruz não pode ser símbolo de idolatria. A cruz só representa a crucificação de Jesus que venceu ela. E não podemos adorar a cruz, nem carregar ela em nosso pulso, em nosso pescoço, em nossas casas, em nossas igrejas. O que nós devemos carregar dentro de nós não é a cruz, mas sim o Espírito Santo, o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Esse é o estudo de hoje. Alguma pergunta? Ok, passa o microfone para ele. Perguntas? Aleluia. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor, pelo esse estudo que é muito importante e rico. Pastor, a minha pergunta é essa. Não é uma idolatria, ou seja, uma falta de conhecimento bíblico? Porque muitas das vezes eu vejo algumas pessoas, alguns irmãos, dizendo assim, porque você estava falando sobre adoração aos anjos. Tipo, a pessoa diz assim, Miguel faz isso, Miguel faz aquilo. 10 pessoas em 10 estados diferentes estão dizendo a Miguel fazer isso ao mesmo tempo. Enquanto a Bíblia diz que Miguel é o defensor do povo de Israel. Isso não é uma idolatria, pastor? Vira a câmera aqui para mim responder. Muitos anos atrás, eu não tinha esse conhecimento. Então eu falava nome de anjo também. Miguel, faz isso, faz aquilo. Que eu via outras pessoas fazer. Quando eu comecei a me aprofundar nas escrituras sagradas, que a Bíblia diz o quê? Examinais as escrituras, João capítulo 5, versículo 39. Examinais a escritura porque vós cuidate nela a vida eterna. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia também diz, errais por não conhecer a escritura. A Bíblia também diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, por esse motivo, eu acreditava nisso. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, me aprofundar no conhecimento, eu vi o que eu estava fazendo não estava certo. Então, de fato, não é Miguel que vai fazer, nem Gabriel que vai fazer.
Arcanjo Miguel é um anjo guardião de Israel, mas eu não posso também dizer que Deus só vai ordenar ele guardar Israel. Deus tem os seus meios de trabalhar. Então, o mundo espiritual existe em batalhas espirituais. Por exemplo, existe principados e potestades, demônios terríveis, poderes das trevas que trabalham 24 horas contra a nossa vida, mas também existe anjos que Deus ordena ao nosso favor. Os anjos acampam ao nosso redor e nos livra. Então, esses anjos que acampam ao nosso redor, a Bíblia não dá nomes para ele. Então, quem garante que é Miguel? Por exemplo, eu já vi pessoas que já tentou contra mim e o anjo meter a espada. Pessoas manifestar demônio e tentar vir me agredir, vir tentar para cima de mim o anjo meter a espada. Livramentos que eu tive de Deus, que eu até falei para um irmão uma vez, eu estava dirigindo, eu falei, foi o anjo que tomou o volante, eu ia sofrer um acidente terrível de carro e foi uma coisa sobrenatural. Então, tipo assim, mostrando que os anjos acampam ao redor daquele que os teme ou os livra. Deus envia anjo para livrar o seu povo, Deus enviava no Antigo Testamento. Mas não é porque que os anjos acampam ao nosso redor que eu vou adorar eles. Até porque Deus não me falou o nome dele. Então, quando fala Miguel, quem garante que é Miguel? Então, o nome Miguel, você vai ver que ele é um anjo de guerra. Ele é enviado lá em Daniel. Ele é enviado em algumas passagens da Bíblia. Ele foi enviado para lutar contra Satanás, porque Satanás queria pegar o corpo de Moisés. Ok? Então, a gente vai ver os propósitos de Deus enviar o anjo Miguel. Agora, quando uma pessoa fala isso, é falta de sabedoria. Muitas vezes idolatria o anjo, acredita mais no anjo Miguel que no próprio Senhor Jesus. Eu acredito, biblicamente, que Deus dá livramento enviando anjos. Isso é bíblico. Mas eu não posso dizer, por exemplo, a não ser se Deus me dá uma revelação profunda e dizer que aquele anjo ali, quem é aquele anjo? Quem é aquele anjo? Mas isso é muito perigoso. Uma pessoa falar que é Miguel. Muitas das vezes isso aí são pessoas idólatras que acreditam mais no arcanjo Miguel que no próprio Senhor Jesus. E de fato isso é uma idolatria. Agora, Deus envia anjo para livrar o seu povo. Deus envia anjo para dar livramento. Deus envia anjo para neutralizar demônios poderosos que tentam contra a sua vida. Envia. Isso é bíblico. Amém? Mas esses anjos não podem ser adorados. Amém? Outra pergunta? Foi bem? Deu para entender? Teve uma pessoa aqui que perguntou se bandeira é idolatria, bandeira da nação dentro da igreja. Num caso, mostra para eles a bandeira que vai. Isso aí com certeza vira a bandeirinha ali, né? Fala o nome dessa pessoa para mim. Reginaldo Gomes. Ô Reginaldo, dá uma olhada aqui, ó. Eu sou brasileiro, essa aqui é a bandeira do Brasil, meu país. Orgulho de ser brasileiro. Amo o meu país. Amar uma coisa, idolatrar a outra. Isso aqui é a bandeira que representa o Brasil. Mas eu não idolatro essa bandeira. Isso aqui é uma representação. Eu não idolatro essa bandeira. Essa bandeira aqui não é tudo para mim. Eu amo o meu país, eu sou um patriota. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Isso aqui representa o Brasil, o meu país. Meu país. Eu nunca fiz culto para essa bandeira. Algum irmão aqui, mostra aí para os irmãos aí. Alguém já fez culto para essa bandeira aqui? Alguém já adorou? Ok, vamos lá. Essa outra bandeira aqui. Esse tipo de pergunta, irmão, eu tenho um prazer de responder. É a bandeira conhecida, a bandeira de Israel, estrela de Davi, que eles falam. Simboliza a nação de Israel, aonde começou o evangelho, aonde começou o cristianismo. A nação de Israel tem uma grande representação, porque Jesus, como judeu israelita, ele nasceu
em Israel, morreu em Israel. Mas isso aqui para mim não é uma adoração, é só uma representação, representando a nação de Israel. E essa bandeira aqui, ó, é a bandeira ADML, a bandeira da nossa igreja. Que isso é um costume que nós temos, vários países têm, representando a nossa igreja, que também não adora. Essa bandeira aqui não vai salvar ninguém. Alguém já viu passar a bandeira alguém para ser curado aqui? Mostra aí os irmãos. Dá um microfone para alguém aí rapidinho. Dá um microfone aí que agora vai o recado aí para aqueles que procuram um erro, procuram tentar nos constranger, procuram um erro de alguma forma. Ô Edson, eu já passei a bandeira em você alguma vez para ser curado? Nunca vi isso. Dá o microfone para o Lucas. Lucas, você já viu fazer culto aqui da bandeira para alguém se receber bênção? Não, nunca vi não. Dá para o menino ali, ó. Varão, você aí, eu já mandei tu tocar na bandeira para receber a bênção? Jamais. Ô Serlan, eu já passei a bandeira e você receba unção? Nunca teve isso aqui. Amém. Então olha aqui para mim. Aqui não tem idolatria nenhuma. Aqui tem mais bandeira representando os países. Mostra ali, filho. Vai, mostra. Mostra. Isso. Olha aí, ó. Mostrou? Isso. Olha para mim. A nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que trabalha com missões. A visão da nossa igreja é levar o evangelho em outras nações, em outros países. Eu já tive em 8 países, né? Agora estou indo novamente para os Estados Unidos. E meu sonho é ir em vários países, principalmente em Israel. Que eu acredito que o dia que eu for em Israel, acho que eu vou ser arrebatado igual Elias de lá. Então, eu uso essas bandeiras aqui com uma representação das nações e que a nossa igreja é uma igreja aqui, ó, símbolos, o globo. Opa, soltou aqui o globo terra. Algum irmão, por gentileza, seja um voluntário. Soltou. O globo terra simboliza o mundo. Então, o globo terra tem uma mensagem: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, simplesmente, as bandeiras simbolizam isso, alcançar essas nações, levar o evangelho para elas. Amém? Mais alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Uma mulher está defendendo ele e disse bem assim: novos céus e nova terra. Lê em Apocalipse capítulo 21 na Bíblia. Estou aguardando. A senhora está mandando, eu nem sei se tem foto dela aí, que isso aí deve ser fariseu. No mínimo é um fariseu, Maria ou um religioso, fanático. Sei lá, deve ser um fariseu aí, um religioso. Você está mandando eu ler Apocalipse 21? Eu leio a Bíblia há 23 anos. Você existia já? Quando eu comecei a ler a Bíblia? O que tem novo céu, nova terra? A minha terra é o céu, mas eu sou brasileiro, eu vivo aqui. Eu vivo aqui no Brasil, aqui eu sou carne e osso. Quando eu morrer, sim, eu vou para o novo céu. Mas eu estou na terra. O que vocês estão fazendo na terra? Onde tu vive, mulher? Tu vive aonde? No Brasil? Ou você é um astronauta? No meu RG, nacionalidade, sou brasileiro. Vem para cá com fanatismo religioso não, com loucura não. Oxe, o novo céu, nova terra não é aqui na terra, é no céu. Mas enquanto eu viver, eu sou brasileiro e acabou. Deus abençoe. Se você não é brasileiro, tu é de onde? Que mundo que você é? Aonde você vive? Você tem RG, CPF? Tu paga imposto, tu mora, tu come, tu bebe. Tu come feijão? Então você é brasileiro, amigo. Oxe. O novo céu, nova terra, eu não morri ainda não. Enquanto eu estou aqui na terra, eu tenho que votar, eu tenho que pagar minha carteira de motorista, pagar meu aluguel, pagar minha água, minha luz. Da onde tu é? Sou brasileiro. Qual a sua nacionalidade?
Where you from? Brasil, Rio de Janeiro. Porra, gente, pelo amor de Deus, não estraga o estudo não, por favor. Não estrague o estudo. Ela vai ler Apocalipse. Eu dou aula de Apocalipse, escatologia. O que significa escatologia? Oxe. O pastor, você sabe que está escrito que nós somos peregrinos na terra? Sou peregrino, mas eu estou no Brasil, ó. Eu sou peregrino, mas eu estou no Brasil, estou na terra, estou vivo. Oxe. Eu estou peregrinando ainda. Quem aqui está peregrinando? Quer ver? Vou fazer uma... Mostra aí. Dá o microfone para ele ali. Vou fazer uma pergunta aqui. Ô irmão, você é de que país? Eu sou haitiano, do Haiti. Não, mas você é peregrino, irmão. Seu país não é aqui, não é no Haiti, não, é no céu. Então, você é o quê? O que você é? Peregrino. Peregrino, mas qual é a sua nacionalidade? Haitiano. Aonde você nasceu? Haiti. Quem que você é? Eu sou peregrino. na terra. Não. Aonde você nasceu? Eu nasci no Haiti. E se você nasceu no Haiti, quem que você é? Eu sou haitiano. Você é o quê? Haitiano. Agora, espiritualmente, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Isso. Você é o quê? Brasileiro, Você está vivo ou morto? vivo. Quando você morrer ou quando Jesus voltar, para onde você vai? Aí sim, pro novo céu e pra nova terra. Amém. Mas você está vivo? Sim. Você, pela cabeça aí, tu tem cara... Cearense, hein? Cearense. Não, Da onde? sou carioca, rapaz. Ô, glória. Então, amém. Tô brincando. Aqui, ó. Você é peregrino? Sim, Estamos aqui só de passagem. passagem, amém? Amém. Mas enquanto você estiver aqui na terra, você é brasileiro? Sim, Você é carne e osso? sim, Você tem que trabalhar? com certeza. Sustentar a tua casa? Sim, Sua família? é. Não vem com religiosidade não, pelo amor de Deus, manda esse fanatismo embora. Então quer dizer que, pô, essa pessoa aí, por que você não pegou uma nave espacial e então saiu daqui? Pegou um disco voador, não sei. Pelo amor de Deus, quer estragar o estudo? Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu sou brasileiro, eu tenho que cumprir com meus compromissos. Dar bom testemunho, ser um cidadão. Eu sou cidadão. Agora, peregrino no sentido que a nossa vida aqui na terra é só de passagem. Nós estamos peregrinando. A qualquer momento nós vamos para o novo céu e a nova terra. A qualquer momento. Mas eu não fui ainda. Vocês foram? Então, eu sou brasileiro e acabou. Agora, se você não ama o seu país, se você não se considera brasileiro, o problema é seu. O Edson é haitiano, não é? Então, amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Próximo estudo, estaremos aqui reunidos para a glória de Deus. Deus seja louvado. Pai, em nome de Jesus, aplaude. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos por esse conhecimento, ensinamento bíblico. Louvamos o teu nome e te exaltamos para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Essa apostila